Quarta palestra sobre o critério de novidade no exame de patentes. Primeira palestra deu uma visão geral do exame de novidade. Segunda palestra falou sobre os critérios de publicidade, condições de sigilo, o que é considerado acessível ao público, certeza na data, enfim. E a terceira palestra falou sobre as exceções e novidades, período de graça, prioridade analista, prioridade interna. Essa quarta palestra vai falar sobre análise das anterioridades, propriamente dito, o exame de novidades. Quer dizer, eu já tenho um documento que ele tem data certa e que ele vai ser analisado se tem ou não tem novidade pedido em exame. Segundo o artigo 11, parágrafo 1º, o estado da terra é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior. Dessa forma, todo o conteúdo da anterioridade, X, relatórios descritivos, investigações de desenhos, pode ser usado na análise do pedido Y. Então, se eu estou analisando o pedido Y, análise de novidade, e eu encontro uma anterioridade, e essa anterioridade é um documento de patente, tudo ali no documento de patente pode ser usado no exame da novidade. Não faz sentido eu ficar perguntando o que está reivindicado nesse documento de anterioridade. Isso não tem sentido. Tudo ali é tornado público e é útil para o exame. Isso é o que diz o artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96. Para fins de aferição de novidade, atividade inventiva, a busca deve procurar recuperar documentos que tenham data de publicação anterior à data de depósito ou prioridade. Então, se eu estou examinando um pedido, eu vou olhar para a data de depósito do pedido no Brasil ou para a sua data de prioridade. E a partir dessa data, eu vou chamar data relevante, eu vou procurar daí para trás tudo que foi publicado. Tá? Agora, existe uma exceção. No artigo 11, ele fala lá no parágrafo 1º, que ele fala com uma exceção, que é pedidos que, antes dessa data de relevante, pedidos que se encontravam em sigilo, que ainda não haviam sido publicados, eles poderão ser usados para fim de aferição de novidade, se eles vierem ser depositados no Brasil posteriormente, ou depositados no Brasil e publicados, ainda que posteriormente. Então, aí nós marcamos aí uma diferença, ou seja, se eu tiver um documento estrangeiro, documento patentário estrangeiro, eu vou ter que olhar sempre a data de publicação dele. Tá? Agora, se eu tiver um documento estrangeiro, mas que veio a ser depositado no Brasil, então, pedindo prioridade, então o que acontece? Essa data de prioridade do documento, ela vai valer mesmo que esse documento, na época do depósito, da data relevante do pedido que eu estou examinando, e que estivesse em sigilo. Então, documentos em sigilo poderão ser usados para fim de análise de novidade, documentos patentários em sigilo. Se for documento não patentário, aí não é a data de publicação. Você sempre vai olhar a data de publicação desse pedido, dessa anterioridade não patentária. A data a ser usada nas buscas de anterioridade deve ser considerada a data relevante, qual seja a data de depósito do pedido ou da prioridade. Quando houver, é preciso lembrar também que reivindicações diferentes ou diferentes alternativas pleiteadas em uma reivindicação podem ter datas efetivas diferentes. Os requisitos têm que ser analisados para cada reivindicação, ou parte de uma reivindicação quando ela se apresenta alternativas. Essa questão da alternativa é quando, por exemplo, eu tenho um aparelho caracterizado por mancal X ou Y. Na verdade, é como se eu tivesse duas reivindicações aí numa só. Então, o que acontece? O aparelho caracterizado por mancal X pode ser que ele seja uma matéria que é da prioridade P1. E aparelho caracterizado pelo mancal Y pode ser que ele seja da prioridade P2. Então, eles têm datas diferentes, datas relevantes diferentes. Então, isso tem que prestar atenção. É prática da LPI a utilização de documentos estrangeiros nas buscas realizadas durante o exame. Portanto, não existe qualquer obstáculo ao aproveitamento dos documentos em língua não nativa. No caso do examinador apresentar documento estrangeiro que o requerente não tenha domínio, esse último poderá solicitar ao NPI a tradução, que o NPI fará através de máquinas de tradução. Então, veja, como um processo administrativo, a lei de processo administrativo diz que todo o procedimento tem que ser feito em idioma português.
Só que seria inviável o INPI traduzir todos os documentos de anterioridade para o português, porque um índice elevado de casos, uma boa proporção, você utiliza documentos estrangeiros como anterioridade, documentos dos Estados Unidos, do escritório europeu, do Japão, traduzidos para o inglês. Existe uma grande quantidade de documentos estrangeiros. Então, seria inviável o NPI traduzir tudo isso. Isso ia demorar muito o exame. E como o requerente, na maioria das vezes, também não cria embaraços ao uso de documentos estrangeiros, então é praxe usar documentos em inglês como anterioridade. Caso o requerente se queixe disso, ele pode se manifestar que o NPI vai fazer a tradução, provavelmente baseado em máquinas de tradução, dos trechos relevantes em português, para que o requerente possa ter o direito ao contraditório preservado. O conceito de novidade não é igual ao de atividade inventiva, caso contrário, a lei seria redundante em empregar termos diferentes. A lei diz que a invenção tem que ter novidade e atividade inventiva. Então, é que deve ser duas coisas diferentes. O fato de que, para se questionar a novidade de uma reivindicação, tem de ser usado um documento único, ao passo que na análise da atividade inventiva é possível a combinação, mostra que o grau de proximidade do documento de anterioridade com a reivindicação deve ser maior para análise de novidade, ainda que não idêntica. Então, veja, no caso de novidade, se eu tenho na característica, na reivindicação, os elementos x, y, z, eu tenho que encontrar no documento de anterioridade x, y, z. Se for feita uma análise de atividade inventiva, eu posso encontrar um documento com x, y e outro com z e dizer que o técnico do assunto poderia combinar os dois. E aí um complementa o outro. Então, veja, o distanciamento de um documento em relação a reivindicação é maior, existe uma flexibilidade maior. E no caso de atividade inventiva, se eu tenho um documento X, declara X, Y, Z, e a minha anterioridade, eu tenho uma combinação de anterioridades que descrevem X', Y, Z, eu também posso usar contra a atividade inventiva, dizer que X e X' é óbvio trocar um pelo outro, tá? Então, mas na novidade já não seria possível isso, eu teria de encontrar o mesmo X. Então existe uma associação entre isso, seria o que tem de novidade e atividade inventiva, seria a diferença entre uma contrafação literal e uma contrafação por equivalência. Seria o distanciamento da análise de novidade para a atividade inventiva, era comparável ao distanciamento da análise de contrafação literal por equivalência. Paulina Benami destaca que o conceito de novidades muito se aproxima ao de identidade entre os objetos. Veja o que ela diz. Muitas vezes a alegação de falta de novidade e o indeferimento do pedido do privilégio por este motivo resulta da interpretação errônea do examinador, quando mesmo cita um documento cuja descrição é semelhante, mas não idêntica à invenção, ou quando mesmo cita uma combinação de vários documentos que em conjunto descrevem a invenção. Isso é errado. A análise de novidade, você tem que ter um único documento descrevendo X, Y, Z. Eu não posso combinar documentos. Se a anterioridade não revela diretamente algum elemento que necessariamente deve estar presente, ainda assim pode ser usado contra a novidade, caso essa informação esteja implícita. Por exemplo, um documento de estado técnico revela uma borracha, porém em nenhum momento se refere explicitamente a este como material elástico. Um técnico no assunto poderia claramente deduzir que o documento se refere ao material elástico e, portanto, pode ser usado contra a novidade. Veja, a reivindicação fala em material elástico. Eu tenho meu pedido de patente que eu estou examinando, que ele fala de um material elástico na reivindicação. E eu encontro na anterioridade uma borracha. Só que na anterioridade, em nenhum momento fala que essa borracha é um material elástico. Não diz. Então, mesmo assim, eu posso usar esse documento contra a novidade do pedido em exame que eu estou examinando. Por quê? Porque o técnico no assunto sabe que uma borracha é um material elástico, está implícito. Então não está escrito, mas é como se tivesse escrito. É uma característica implícita. O mero fato de que essa informação pode ser deduzida não é suficiente. Será necessário que essa esteja implícita, tal como descrito nas situações anteriores. Se por um lado o documento de história técnica cita um elemento equivalente presente no objeto em análise,
ou seja, não se trata do mesmo elemento, mas um equivalente, nesse caso não poderá ser usado contra a novidade, mas atividade inventiva. Então, veja, se eu tenho uma reivindicação que fala de prego, e na anterioridade eu encontro o mesmo objeto, mas com parafuso, eu não posso usar contra a novidade. Por quê? Porque prego e parafuso, eu posso dizer que é óbvio substituir o prego pelo parafuso, mas aí meu exame já se deslocou para a atividade inventiva. Isso não é um exame de novidade. Para novidade ele não vai servir. Agora, se eu tiver uma reivindicação que fala de meio de fixação e encontra na anterioridade um parafuso, aí eu posso usar contra a novidade. Um documento de anterioridade que cite uma borracha pode ser usado contra a novidade de um pedido que reivindique material elástico, pois para um técnico no assunto está inerente no documento que uma borracha é um material elástico. A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente, sem ambiguidade do documento de estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não é correto interpretar os ensinamentos de um documento de estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos, os quais não são descritos explicitamente no documento. Esta é uma questão de obviedade. Ou seja, novamente, se eu tenho prego e a anterioridade fala de parafuso, eu não posso dizer assim, olha, é óbvio trocar o prego pelo parafuso. Porque quando você usa essa palavra, é óbvio, você está discutindo atividade inventiva, você não está discutindo novidade. Atividade inventiva, pela lei, é tudo aquilo que não é considerado óbvio para o técnico do assunto. Então, não pode ser essa discussão de obviedade ou de ser equivalente. Não pode ser essa discussão. Então, você só pode usar o documento como novidade se ele estiver presente lá ou se estiver implícito. Tribunal Regional Federal, segunda região. A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sobre o aspecto global daquela solução, e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão isoladamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Então, se eu tenho uma reivindicação que fala de aparelho caracterizado por X, Y, Z, está errado eu dizer X não é novo, Y não é novo, Z não é novo. X não é novo com o documento D1, Y não é novo com o documento D2 e Z não é novo com o documento D3. Logo, a reivindicação não é nova. Isso está errado. Estou fazendo uma análise de novidade por partes da reivindicação. Isso está errado. Não é possível fazer isso. Poderia se fazer se estiver escrito de uma maneira alternativa, ou seja, aparelho caracterizado por X ou Y. Aí eu vou poder ter um documento para aparelho caracterizado por X e outro documento para aparelho caracterizado por Y. Dois documentos matando a novidade de uma reivindicação. Mas isso é porque está na forma alternativa. Se não está na forma alternativa, está na forma aditiva, né? Se eu estou colocando elementos em série, aparelho caracterizado por X e Y e Z, eu não posso analisar a novidade de X isoladamente, a novidade de Y isoladamente, a novidade de Z isoladamente e dizer que a reivindicação não tem novidade. Isso está errado. Eu tenho que analisar a combinação. Os juízes do TRF2 acolhem a argumentação do perito. Uma reivindicação independente será considerada desprovida de novidade quando todos os seus elementos, tanto do preâmbulo quanto da parte caracterizante, estão presentes em uma única referência. Também é importante ressaltar que a combinação de elementos definida na reivindicação e não cada elemento é que proporciona a novidade. Então, veja, a regra geral, todos os elementos têm que estar lá. Pode ser que algum elemento não esteja no documento de anterioridade, mas aí você alegue que aquilo é inerente, ou seja, o documento de anterioridade, na verdade, tem aquele elemento. Ele só não está dizendo explicitamente, mas que ele está lá, ele está lá. O técnico do assunto reconhece que isso é inerente. Se não for isso, fora essa teoria da inerência aí, tudo tem que estar no documento de anterioridade. A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades, hipóteses ou especulações. A relação entre o documento comparado deve ser de identidade estrita, o que significa um único documento deve descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de forma inerente. Caso contrário, a questão se desloca para a atividade inventiva. Então, o documento D1 é utilizado contra a novidade da reivindicação 1. Pode o examinador utilizar um documento contra a novidade
da reivindicação 2, sendo esta dependente da primeira? Não. Toda reivindicação dependente deve ser lida em conjunto com as reivindicações das quais depende. Nesse caso, a reivindicação dependente deve ser lida como uma composição das reivindicações 1 e 2. Nesse caso, o examinador está utilizando dois documentos diferentes contra a novidade na reivindicação 2, o que fere a regra do documento único. Então, veja, se eu usei um documento D1 contra a novidade da reivindicação 1, eu não posso usar um documento D2 para matar a novidade da reivindicação 2. Isso seria um erro. É um erro bastante comum, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que ter esse documento D2, ele tem que ter todas as características da reivindicação 1. Tem que estar lá presente. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a reivindicação dependente é só uma forma mais prática de se escrever. Na realidade, a reivindicação dependente 2 é como se fosse tudo aquilo que está na reivindicação independente, juntou com a reivindicação dependente e formou uma reivindicação só. Então, eu tenho que ter um documento com tudo aquilo. Se eu pegar um documento D2 com anterioridade, só descrevendo o que está na dependente, na parte caracterizante da dependente, seria... não seria correto, porque eu estaria ferindo essa regra do documento único. A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos, que poderão ser separadamente abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B e a parte caracterizante as características C e D, não importa que C e D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B. Não somente com A, nem somente com B, mas com ambos. Se um documento primário, refere-se explicitamente a um outro documento secundário, como fornecendo informações detalhadas sobre determinadas características, o ensino deste último deve ser considerado como incorporado ao primário, se o documento estava disponível ao público na data de publicação do documento primário. A data relevante para fins de novidade, no entanto, é sempre a data do documento primário. Então, veja, o documento primário, se ele faz referência a um outro documento, eu posso dizer que, então, estou combinando dois documentos. Eu tenho o documento D1. O documento D1, de anterioridade, ele faz referência a um outro documento, D2, que já foi publicado na data relevante. Eu posso dizer que eu estou combinando D1 e D2? Não, eu posso dizer o seguinte, como um faz referência ao outro, eu posso dizer que os dois formam um documento só. E isso ainda está, eu poderia usar os dois, na verdade eu não estou combinando dois, eles estão sendo considerados um só documento e podem ser usados contra a novidade. O objeto da análise de novidade é a reivindicação como um todo. Dizer que um trecho da reivindicação não possui novidade significaria que poderíamos utilizar mais de um documento contra a novidade de uma reivindicação, analisando por trechos. Dessa forma, a regra geral do documento único de estado da técnica para novidade não seria válida. Não faz, portanto, sentido dizer que um trecho da reivindicação não possui novidade. Isso é um erro que existe e que não pode ser aceito. O documento X cita em seu relatório descritivo como estado técnico o documento Y. Tá? Pode-se combinar X e Y contra a novidade do período posterior, que foi falado isso, porque há uma referência direta. Nesse caso, é possível a combinação. Da mesma forma, é possível utilizar-se um dicionário, documento de referência, para interpretar como um termo usado no documento principal da anterioridade seria compreendido. Conhecimento, é o que se chama conhecimento técnico comum. Deve-se ter muito cuidado com isso aqui, porque, veja, o uso de um dicionário, a rigor, quando você escreve um pedido de patente, você vai falar assim... pedido de patente que trata de um aparelho caracterizado por um transmissor. Pô, mas o que é aparelho? O que é transmissor? O que é caracterizado? As palavras, elas têm um significado, né? Então esse significado você vai procurar onde? Você vai procurar com o que se chama conhecimento técnico comum, ou seja, isso é o que existe, é o conhecimento, o significado que tinha no dicionário ou no dicionário técnico. Não quer dizer que eu estou combinando documentos, quer dizer, por isso que você deve ter muito cuidado com isso daí. Porque você só pode usar dicionário e documento, dicionário técnico,
quando realmente isso faz parte do conhecimento técnico comum, não estamos falando de combinações óbvias ou não óbvias, estamos falando de coisas que são inerentes, tá? Deve ter muito cuidado, porque senão a gente vai estar combinando documentos, tem que ter cuidado no uso desse critério. O pedido descreve um resistor elétrico, caracterizado por ser formado por um fio de resistividade de 2,8 micrômetros por centímetro, em formato de espiral, enrolado sobre cilindros de papel. No estado da técnica são encontrados dois documentos, um resistor formado de um fio de alumínio, tá, em formato de espiral, enrolado sobre um cilindro de papel, e um manual de referência que afirma que a resistividade do alumínio é de 2,8. Tá? Eu posso atingir a novidade desse pedido de patente? Resposta: sim. Pedido de patente não possui novidade. Para novidade deve ser sempre utilizado um único documento. No exemplo citado, a característica de resistividade é obtida de um manual de referência, ou seja, trata-se de um conhecimento implícito no estado técnico de ampla difusão técnica, portanto pode ser citado. Quer dizer, está implícito que a resistividade do alumínio é essa. Então, isso pode ser usado contra a novidade. Se a invenção reivindicada contém uma característica técnica definida por valores numéricos ou uma faixa contínua, tal como dimensões de componentes, temperatura, pressão, sendo que todas as outras características técnicas são idênticas às do documento de anterioridade, então a determinação da unidade deve seguir as seguintes regras. Bom, vamos falar então da questão das faixas numéricas, tá? Todo o resto ele já tem documento de anterioridade. A única diferença da reivindicação com o documento de anterioridade está nas faixas, tá? Todo o resto tem. Bom, situação número 1. Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada da característica, o documento afeta a novidade do pedido. Então, por exemplo, existe uma reivindicação que fala de uma liga de cobre contendo 10 a 35% em peso de zinco, 2 a 8% em peso de alumínio e o restante sendo de cobre. Tá? A anterioridade, eu encontrei uma liga na anterioridade que descreve uma liga de cobre, a base de cobre, compreendendo 20% em peso de zinco. Então você vê que ele está dentro de 10 a 35. 5% em alumínio, está dentro, está entre 2 e 8, eu encontrei de 5. E é uma liga à base de cobre, ou seja, o resto é cobre. Ele está dentro, ele atingiu, existe uma situação em que ele atingiu as faixas estipuladas. Então essa reivindicação pode dizer que ela não tem novidade diante dessa anterioridade. Segunda situação. Quando a faixa numérica descrita no documento de anterioridade e a faixa numérica da característica técnica se sobrepõem parcialmente ou apresentam pelo menos um ponto extremo em comum, o documento de referência afeta a novidade. Vamos ver o exemplo? O pedido reivindica um processo para revestimento por aspersão, onde a potência da pistola de aspersão é de 20 a 50 kW. Se o documento de anterioridade descreve mesmo revestimento em que a potência está entre 50 e 80, veja você que a faixa estava entre 20 e 50. Eu encontrei uma anterioridade que fala de 50 a 80. Há uma superposição parcial, no caso assim foi no limite superior, né? Ou seja, existe um ponto extremo em comum, 50. Então, como elas possuem um ponto extremo em comum, 50, o documento de anterioridade afeta a novidade. Eu posso usar dizer que essa reivindicação não tem novidade. Terceira situação, os dois pontos extremos da faixa numérica descrita no documento de anterioridade afetam a novidade da invenção quando a característica técnica em questão apresenta valores numéricos discretos, incluindo os ditos dois pontos extremos, mas não afetam a novidade da invenção quando a característica técnica em questão é um valor numérico em qualquer outro ponto entre os dois extremos. Vamos ver os exemplos. O pedido reivindica um processo para a produção de fotocatalisador de dióxido de titânio, onde a temperatura de secagem é 40, 58, 75 ou 100. Então veja, não estamos mais falando de faixas, assim, eu estou estabelecendo valores fixos, 4 valores descontínuos. 40, 58, 75 e 100. O documento de anterioridade descreve o processo, né, para produção de fotocatalisador com a temperatura de secagem entre 40 a 100. Bom,
40 a 100, veja bem, ele está numa faixa de 40 a 100, ele está dizendo explicitamente que usa o 40 graus Celsius, que é um dos valores que eu usei na retificação. Então, essa retificação afeta a novidade, para o caso da temperatura de secagem de 40 ou de 100, tá? Porque eu falei de 40 a 100, mas não afeta a novidade para o caso das temperaturas de 58 e 75, fazendo necessária a reformulação da retificação. Veja que coisa interessante, ó. A anterioridade fala de 40 a 100. 40 a 100. Agora, na minha retificação, eu especifiquei 40 e 100. Então, esses 40 e 100 estão antecipados, não tem dúvida. Agora, o 58, ele está dentro da faixa. Só que ele pode ser que seja uma patente de seleção, ou seja, o fato de eu trabalhar com 58 graus Celsius pode me dar um efeito surpreendente nesse processo. Se for o caso, isso poderia talvez dar margem a uma patente concedida para essa faixa. Então, essa retificação poderia ser reformulada, onde ele eliminaria 40 graus e 100 graus e poderia ficar só com 58 e 75. Isso seria uma subfaixa do que a gente encontra no Estada Técnica. O Estada Técnica fala de 40 a 100, é mais amplo. E eu estou dentro dessa faixa, eu identifiquei 58 e 75. Se for o caso de identificar um efeito surpreendente nesses valores, isso poderia justificar uma atividade inventiva. Ou seja, o processo fotocatalisador em 58 graus Celsius, ele tem um desempenho assim surpreendente. Se o desempenho em 58 graus Celsius, ele é aquele previsível do documento de anterioridade, que trabalha de 40 a 100, aí não é considerado inventivo. Quarta situação, quando os valores numéricos ou faixa numérica da característica técnica em questão recai dentro da faixa descrita no documento de anterioridade e não apresenta qualquer ponto extremo em comum, o documento de anterioridade não afeta. Por exemplo, o pedido reivindica um anel de pistão para um motor de combustão interna, onde o diâmetro do anel de pistão é 95. Isso está na retificação, 95. E o documento de anterioridade fala de um anel de pistão entre 70 e 105. Tá? Ele não afeta a novidade. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte, olha, o meu é 95, mas o 95 tem um efeito diferenciado, não sei o que lá. Então, eu posso ganhar a patente para essa 95. Agora, eu vou dizer que essa retificação, ela não tem atividade inventiva em relação à anterioridade. Agora, para novidade, eu vou dizer que tem. O documento de anterioridade não afeta a novidade. Não afeta. O documento de anterioridade teria de falar explicitamente 95 para afetar a novidade. Erros podem existir em documentos de estado da técnica. Usando conhecimento geral comum do assunto técnico, o assunto pode ver claramente que a divulgação de documentos de estado da técnica contém erros e identificar qual seria a correção possível. Assim, erros na divulgação não afetam a relevância do documento de estado da técnica. O documento pode ser assim considerado para avaliar a relevância. Então, veja, isso tem a ver com aquela questão anterior que a gente falou, que é a questão da precisão, né? O documento ele tem que ter conteúdo técnico para servir para análise de novidade. Pode ser que a minha anterioridade tenha erros. Se forem erros que o técnico do assunto consegue perceber ali que tem um erro e tal, ele continua sendo válido para análise de novidade. Considere um pedido de patente que descreva um grampeador de cor azul. Na busca é encontrado um documento que revela o mesmo grampeador de cor vermelha. Posso usar tal documento contra a novidade do primeiro documento, mesmo não sendo uma cópia exata, visto que as cores são diferentes? Então, veja, eu estou falando de uma invenção de um grampeador que está relacionado com grampear melhor, com recarregar os grampos de maneira mais fácil, enfim. A cor é uma coisa meramente estética, ela não tem nenhuma característica técnica. Então, nesse caso, a gente diz o seguinte: tudo que não é característica técnica é como se não tivesse lá. Então, a cor desse grampeador tem um efeito meramente estético. Ele não participa do exame. O exame de novidade é o exame de características técnicas. Então, não participa. Então, esse documento grampeador, ele vai ser considerado como válido para a novidade. A cor não interfere em qualquer característica técnica do objeto, portanto, é desconsiderada. Muito obrigado, e termino assim esse
ciclo de palestras sobre novidade. E fica aqui a recomendação de um site, né, que mantém na internet com apoio da Rede de Tecnologia, que mostra invenções de vários brasileiros. Obrigado.